Boa tarde a todos, estamos em Bragança, para mim é a primeira vez, o meu nome é Luís, tenho 33 anos e hoje vou sentir-me um pouco peixe fora d'água, mas com muito orgulho, porque estou aqui para fazer algo que nunca fiz antes, mas que é raro no nosso país e seria importante que se fizesse mais vezes. Estamos em direto no Facebook e também no site conta-comigo.com e vamos estar à conversa com o Pedro Passos Coelho. Sem rede, o candidato vai, portanto, receber perguntas que não conhece e que foram feitas diretamente pelos jovens que estão nesta rede social tão em voga. O meu papel aqui é moderar, agradeço-vos a todos a paciência e penso que vamos ter uma conversa amena, agradável. É importante também fazer uma pequena declaração de intenções ou de interesses. Não sou militante do PSD, nunca fui, e por isso agradou-me particularmente o convite para cá estar. Penso que é raríssimo em Portugal, e é por isso que faço questão de frisar isto, é raríssimo um candidato, um líder de um grande partido, se colocar à disposição das pessoas desta forma. Com esta abertura, com esta tolerância, Pedro Passos Coelho não faz a mínima ideia do que é que lhe vamos perguntar e estamos aqui a dar uma oportunidade que eu diria é quase única. Estamos a dar a oportunidade aos jovens portugueses, e não só, de fazer perguntas diretamente a alguém que pode vir a ser o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. Penso que isto é motivo de orgulho e que foi com muita honra que aceitei o convite. Aliás, também é importante dizer que a minha isenção é tal que estou, aliás, ligado a um pequeno partido pelos animais e pela natureza. Portanto, fica claro que não sou do PSD. Uma grande salva de palmas para Pedro Passos Coelho. Dr. Passos Coelho, nós conhecemos literalmente há 10 minutos. É verdade. Tinha muita vontade de o conhecer. Obrigado. E deixe-me dizer-lhe que acho sinceramente extraordinário, portanto já fiz a minha declaração de intenções, já sabem de onde é que eu venho. Acho importante dizer que é notável o facto de estar aqui com estas pessoas. Vamos ter perguntas via Facebook, mas vamos ter também algumas perguntas das pessoas aqui na sala. E Pedro Passos Coelho está completamente disponível para responder diretamente às pessoas. Eu proponho que vamos direto ao assunto. Força, vamos a isso já. Então, a primeira pergunta, que tem a ver com um facto muitíssimo atual, é feita pelo Ricardo Santos, via Facebook, e ele pergunta o seguinte: se for eleito, o que pensa fazer com casos idênticos ao que hoje se fala em toda a comunicação social? Estou a falar do vídeo da jovem agredida. Gostaria que abordasse esta questão muito importante, que é a segurança dos nossos filhos na escola. É de facto uma questão mais do que sensível. Há muitos anos que se sente que as escolas portuguesas vivem assim uma espécie de abandono, em que nem os professores têm grande autoridade, que foi sendo minada ao longo dos anos, nem os estudantes se sentem confortáveis para se poderem defender livremente de agressões, do bullying, de muitas outras expressões de violência, que muitas vezes são incorporadas pela difusão cultural que nos vem de outros modelos, que vêm sendo importadas, mas de alguma maneira refletem também um certo deixa-andar que se passou nas escolas. E eu acho que é importante voltar a acentuar que, da mesma maneira que nós precisamos de não fazer batota quando se está a estudar, quer isto dizer, quando os exames são feitos, que eles sejam, de facto, com o mínimo de exigência necessária, que as pessoas possam preparar, de facto, para aquilo que vão fazer, que saibam que não vão preparar-se para coisas que são fáceis, que toda a gente sabe, como já aconteceu em provas de aflição ou exames em que se pergunta a alguém na 4ª classe: sabes quanto é 3 mais 2, que é uma coisa que se deve saber demasiado cedo, não se faz essa pergunta a partir dos 10 anos, porque isso dá uma indicação de que aquilo não é para levar a sério, não é preciso esforçar, é um mau sinal. Também é um mau sinal dizer às pessoas que podem ser indisciplinadas, que não pode haver atuação de disciplina dentro das escolas. A disciplina é necessária não para fazer repressão, mas para evitar que este tipo de situações se repitam sem consequências. E hoje os professores sabem uma coisa, que quando têm de atuar em casos destes, normalmente ou sofrem represálias dos familiares, ou têm uma carga de burocracia e de papelada para preencher, para justificar porque é que atuam, como se fossem convidados a serem dissuadidos de mostrar a sua autoridade. E, portanto, sem estar com falsos paternalismos, eu acho que nós precisamos ter autoridade nas escolas e isso não se faz sem dar autoridade também aos professores. Por acaso percebo perfeitamente o que disse, porque os meus pais são ambos professores, portanto conheço essa situação de perto. Nós vamos saltar tópicos, vamos saltar assuntos, é natural. Temos centenas de perguntas no Facebook, obviamente nós vamos poder fazer todas, por isso eu peço desculpa se não houver aqui propriamente um fio condutor, mas temos de tentar satisfazer o maior número de pessoas possível.
Passo à pergunta da Luísa Maria Chaves Silva, que também é feita via Facebook. Caro Pedro Passos Coelho, que soluções apresenta para acabar com a precariedade e injustiça dos recibos verdes? São milhares os recém-licenciados sujeitos a este regime que, com medo de perderem o pouco que têm, não denunciam a sua situação. Temos de dar um futuro mais digno aos jovens, futuros coadros deste país. Tenho um filho com 15 anos e receio pelo seu futuro no atual Estado de Portugal. Obrigada. Maria Luísa, esse é um dos aspectos mais importantes que nós temos. Há cerca de um ano atrás, eu disse que nós tínhamos uma espécie de hipocrisia no mercado de trabalho. Supostamente temos uma Constituição que protege os trabalhadores e que é contrária à precariedade do emprego, mas depois, na prática, nós sabemos que as situações mais precárias começam a tornar-se as mais abundantes. É o que acontece com os recibos verdes, com o trabalho temporário ou com os contratos de trabalho a termo, que antigamente eram conhecidos pelos contratos a prazo. A razão por que isso acontece é porque os empregadores têm medo de ficarem agarrados a contratos definitivos. Porquê? Porque, apesar da Constituição dizer que não é permitido o despedimento sem justa causa, depois, na prática, o despedimento pode ser efetuado em termos coletivos, quando se tiver de despedir muita gente, mas é sempre mais difícil quando se trata de um único trabalhador. E isso faz que muitas vezes os empregadores tenham medo de contratar. E então o que é que preferem? Preferem recorrer a esses expedientes. Os jovens têm sido de longe os mais penalizados. Sobretudo porque agora, mais recentemente, houve uma alteração relativamente ao regime dos recibos verdes, que é esta. As pessoas passaram a ter de proceder a descontos para a Segurança Social muito mais elevados do que aqueles que faziam antes. Ora, como muitas vezes os recibos verdes são falsos recibos verdes, quer dizer, as pessoas passam o recibo verde, sobretudo os mais jovens, para uma mesma entidade, na prática por um contrato de trabalho que têm, que está abusado, que não está escrito, que não é assumido, o que se passa é que a entidade patronal não faz os descontos para a Segurança Social nos mesmos termos em que faz para qualquer outro trabalhador. Não sei se sabem, Maria Luísa, se sabes também, hoje em dia a entidade patronal desconta 23,75% dos custos da remuneração bruta para a Segurança Social e os trabalhadores descontam 11%. Ora, os profissionais independentes hoje descontam praticamente o dobro ou mais do dobro do que aquilo que os outros trabalhadores descontam. O que significa que os jovens, que já estavam mal, porque estavam precários, não tinham contratos, passavam recibos verdes, ainda passaram a ter menos rendimento de quase 20% sobre aquilo que recebiam. Qual é a solução para isto? É olhar isto de frente e dizer: se o problema está nos empregadores terem dificuldade, sentirem medo em fazer contratos definitivos, então é preferível flexibilizar um bocadinho mais os contratos individuais, de modo a que os empregadores percam esse medo e, ao mesmo tempo, os mais jovens fiquem mais seguros nos empregos que possam vir a ter. E insisto nesta matéria porque ela tem-se prestado a muita demagogia. Quando eu tenho dito isto, normalmente há sempre um adversário que vem dizer: não, o que ele quer é liberalizar o despedimento. Não é disso que estamos a falar. Nos Estados Unidos da América funciona um sistema desses. Contrata-se e despede-se com total liberdade. Não gostei da tua cara, não gostei da resposta que me deste, passa ali na secretaria ou na tesouraria, levanta o que tens a ver e vai-te embora. Não é isso que se pode defender. Isso não defende os trabalhadores. Mas nós podemos flexibilizar um bocadinho mais a nossa lei e, para acabar com fantasmas, dizer: todos aqueles que têm contratos antigos, definitivos, ficam com o regime antigo, para que não tenham receio de que isto visa, de alguma maneira, facilitar o seu despedimento. Mas todos aqueles que são novos e que querem realmente uma oportunidade para ter um contrato de trabalho, que nos encaminhemos, no médio e no longo prazo, para ter, sobretudo, um contrato definitivo, deixando o que são recibos verdes e trabalho temporário ou trabalho a prazo, para aquilo que é verdadeiramente temporário e que, portanto, não justifica contratar alguém para o ano todo. Muito bem, vamos fazer a primeira pergunta da sala. É da Vânia Rodrigues, que é de Bragança, se não digo um grande disparate. Bragantina, certo? Exatamente. E acho que é uma pergunta... Ou Bragançana, também se pode dizer. Melhor Brigantina. Mas as duas soluções são corretas. E é uma pergunta mais pessoal, acho eu. Exatamente. Gostaria de fazer uma pergunta mais informal. Eu gostaria que o Dr. Passos Coelho se imaginasse daqui a 60 anos, em casa, com os seus netos, e que coisa que deixaria muito contente e muito orgulhoso de ter feito agora, e gostaria de ser lembrada daqui a 60 anos e para poder contar aos seus netos. O que é que acha que ia ser o seu marco?
Bem, em primeiro lugar, eu não me imagino daqui a 60 anos com os meus netos, que eu vou fazer agora 47, e não me estava nada a ver com 107 anos com os meus netos. A minha filha mais velha tem 24 anos, já é muito crescidinha. A mais pequenina tem 4, a mais pequena vai agora fazer 24. Portanto, os netos já seriam idosos também. Quer dizer que os meus netos, a minha filha mais pequenina quase que podia ser minha neta. Mas eu julgo que o sentido da pergunta era se me orgulho de alguma coisa, o que gostaria de fazer na vida que me pudesse orgulhar. É uma pergunta difícil de fazer, porque eu acho que todas as pessoas gostavam, ao longo da sua vida, de ser recordadas e de se sentirem realizadas por fazerem alguma coisa em que acreditam. Eu tenho procurado na minha vida fazer as coisas em que acredito. Muitas fiz por necessidade. Por exemplo, andei a tirar fotografias do topo de prédios à procura de oportunidades imobiliárias por necessidade, porque tinha sido pai há pouco tempo e precisava de ganhar dinheiro. Mas não vi nada de indigno nisso, quer dizer, não fiquei nada preocupado. Fiz isso, andei a mostrar oportunidades a estrangeiros, fiz um bocadinho, várias coisas que não eram exatamente aquilo que eu queria fazer na vida, mas que não me importou, não me custou nada fazer para ganhar honestamente a minha vida. Gostei muito de ser professor e de ensinar, quer no ensino secundário, quer no ensino superior, e é uma atividade que me deixa realizado e, confesso, uma das coisas que às vezes me conforta bastante é encontrar alguém que foi meu aluno há uns anos e dizer-me fiquei a gostar daquilo por esta razão, que você explicou, que você disse, foi muito importante, olha, segui matemática por causa de si, isto já me aconteceu. Isso é extraordinário. É, não é? É extraordinário. Eu, pelo menos, acho que é. Mas já me aconteceu haver pessoas que me dizem, olha, eu filiei-me no PSD por sua causa, eu fui votar por sua causa, e isso significa que nós transmitimos alguma coisa às pessoas. Aquilo que é mais importante é não pensar naquilo que os outros vão dizer de nós. Porque nós temos de aceitar que umas pessoas possam dizer bem e outras possam dizer mal. Portanto, quando tomamos decisões que gostaríamos que nos recordassem no futuro por aquilo que fizemos, tem de ser sobretudo coisas em que nós acreditamos. Eu acredito que é possível ter uma sociedade mais justa. Eu acredito, sou muito sensível às questões da justiça, ou da injustiça, se quiser. E acho que, mais do que denunciar essas situações, devemos atuar sobre elas. E eu tenho procurado, ao longo da minha vida, ter uma intervenção direta sobre situações dessa natureza. Se um dia puder ser recordado por isso, eu fico muito satisfeito com isso, mas não sei se serei ou não. Mas há uma coisa que sei, é que decidi que não ia passar os próximos 20 ou 30 anos da minha vida, foi isso que disse à minha mulher quando discuti com ela o dia em que decidi candidatar-me à liderança do PSD. Disse-lhe isto: não quero ficar os próximos 20 ou 30 anos sentado aqui no sofá a dizer estes tipos estão a fazer tudo mal e eu sei como é que se podia fazer de outra maneira. E ficar amargo, cínico, dizer que os outros não sabiam fazer, mas que eu não tinha tido a coragem de mostrar o que valia. E a minha mulher concordou comigo, achou que preferia ter alguém que arriscasse do que alguém que ficasse com as pantufas cinicamente sentado em casa a mandar umas bocas do sofá. Portanto, foi isso que eu decidi fazer. Se tiver valido a pena daqui a uns anos, para o país, excelente. Mas para mim valeu de certeza, porque eu senti que dava alguma coisa a Portugal se saísse das minhas chinelas e pudesse juntar-me a este desafio, que é um desafio que muita gente acha que são os políticos que querem um tacho e querem fazer qualquer coisa apenas de penacho, mas que verdadeiramente foi um desafio difícil de enfrentar, em que nos expomos ao julgamento de toda a gente, em que podemos falhar, e ninguém gosta de falhar, mas em que temos de enfrentar esses medos para andar para a frente. Qual é o seu maior arrependimento desde que é líder do PSD? Não tenho propriamente assim um grande arrependimento, houve coisas que não correram bem, tenho procurado aprender com o que não corre bem. Vinha para aqui há pouco a conversar com o Rui Batista, que me acompanha na área da comunicação social, e vinha-lhe dizer, acho que temos sido um bocadinho ingênuos, porque somos diferentes dos outros, abrimos muito a nossa discussão, temos permitido que nos coloquem todas as questões, todas e mais algumas, respondemos com sinceridade e de forma genuína às perguntas que nos fazem. Muitas vezes treinam-se os políticos para fazer de conta que ouvem e aproveitarem a pergunta para, no fundo, dizerem aquilo que eles querem. Isto vem a propósito desta polémica sobre a questão da lei do aborto.
que foi uma questão que me foi colocada por uma jornalista e a que eu respondi frontalmente, se houver cidadãos que queiram tomar a iniciativa, e eu sei que há, que têm petições para o Parlamento para um dia se vir a fazer um novo referendo. Porque é que não se há de fazer? Não há questões tabu, nós podemos avaliar. Agora, primeiro temos de saber o que é que se passou, qual é que foi aprovado, e temos de avaliar esse impacto, temos de estudar o que é que se passou e tirar conclusões. E caiu-me toda a gente em cima por causa disso. Há aqui Del Rey, que foi aqui uma discussão imensa, que eu tinha proposto fazer um referendo sobre o aborto, que um dia penso uma coisa e outro dia penso outra, e perguntava-me se não pode ser visto como uma certa ingenuidade, no meio de uma campanha, responder a tantas questões. E ele disse-me, e lembrou-me, que era isso que nos distinguia dos outros. E é verdade, eu acho que ele tem razão, realmente. Às vezes é preciso correr riscos. Esses riscos não me causam um arrependimento, mas tenho noção de que tenho corrido demasiados riscos e que tenho proposto um caminho demasiado difícil, que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender. Dr. Passos Coelho disse há pouco que adorou ser professor. Esta questão é relacionada com isso. Arlindo Ferreira, via Facebook, gostaria de ver respondida esta questão. Como pretende voltar a dar confiança aos 150 mil docentes que se sentem defraudados com as políticas educativas dos últimos 6 anos? Esta classe profissional foi quase inteira para a rua, pelo menos um par de vezes. É verdade, e independentemente das preferências partidárias. Não há dúvida disso. Nós precisamos de pacificar as escolas. De pacificar e de normalizar a vida nas escolas. Nós precisamos também de fazer uma reforma educativa. Mas quem vai fazer a reforma educativa não é o Governo, são os professores. São os professores, são os pais, são eles que vão fazer uma reforma educativa. O Governo pode liderar essa reforma, mas não pode fazer essa reforma contra os professores, contra as escolas, contra os estudantes. Isso não é praticável. E aquilo que foi feito, custa-me até perceber como é que se elogiam ministros que quiseram decidir as reformas contra toda a gente. Essas reformas não saem do papel. E a que foi realizada por este Governo não saiu do papel, mas trouxe muita atenção para dentro das escolas. O que é que eu acho que nós precisamos de fazer? Essencialmente 3 coisas, vou tentar resumir rapidamente. Em primeiro lugar, dar às escolas mais autonomia para fazerem aquilo que só elas sabem fazer, que só os professores sabem fazer, que é ensinar. Não vale a pena, não é o Ministro da Educação, não são todos aqueles assessores, todos aqueles funcionários do Ministério da Educação que estão nas direções regionais, não são eles que vão explicar aos professores como é que vão dar as aulas, que metodologias é que vão utilizar, que pedagogia é que devem seguir. Isso é o mesmo que dizer que o Ministério da Saúde tem de dizer aos médicos como é que devem ver os doentes, como é que devem fazer as consultas. Só os médicos é que sabem. Não estou com isto a dizer que todos os professores são excelentes e que todos os médicos são excelentes. Claro que tem de haver progressão, claro que tem de haver formação contínua, claro que tem de haver isso tudo. Mas se não acreditarmos nos professores para fazerem aquilo que só eles sabem, que é ensinar, então a reforma educativa será sempre um flop. Portanto, nós temos de libertar os professores para a função de ensinar. Isso significa que temos de acabar com este processo monstruoso de avaliação. Esse é o segundo aspecto. Portanto, se a primeira é mais autonomia para as escolas, menos regulamentos, menos prescrições, menos circulares, já dei este exemplo. Chegou a sair uma circular do Ministério da Educação a explicar como é que os professores numa determinada prova deviam dar não uma, mas 2 folhas de rascunho aos estudantes. É uma coisa completamente ridícula. As escolas têm de ter autonomia para decidir esse tipo de coisas, mas depois têm de ser responsáveis. Quer dizer, tem de haver uma contratualização do Ministério da Educação com cada escola quanto aos meios, aos objetivos e às metas de aprendizagem que têm de ser alcançadas. E depois tem de haver inspeção. O sistema de avaliação de professores, que é uma questão sensível, deve proceder-se desta maneira. Nós temos de saber distinguir, em primeiro lugar, o que é avaliação de desempenho para melhoria do desempenho do que é classificação para progressão na carreira. São 2 coisas diferentes. Têm ciclos diferentes. O desempenho tem impacto permanente. Os professores devem, anualmente, melhorar o seu desempenho em função dos resultados. Mas eles não mudam de escalão todos os anos. E, portanto, os ciclos de avaliação para efeitos de progressão na carreira têm de ser diferentes. Logo, essa avaliação, com vista à progressão na carreira, não tem de ser anual. Não temos de estar todos os anos a prestar provas para mudanças de ciclo que só ocorrem anos mais tarde. A avaliação de desempenho não pode ser feita interpares dentro das escolas. Tem de ser uma avaliação externa. Não pode ser de outra maneira. Não podem ser áreas disciplinares que não são sequer afins
a fazerem a avaliação umas das outras. Nós devemos encomendar essa avaliação externamente e ela tem de ser complementada com a avaliação de toda a escola. No essencial, não sei se falei demais, mas quis sintetizar os aspectos mais importantes. Mais autonomia, mais responsabilidade, pacificação, com menos burocracia e um sistema de avaliação mais justo para os professores. Faltamos a uma pergunta da sala, o João Tiago, de 20 anos. Força. Eu queria perguntar-lhe se pretende facilitar o processo de legalização das associações de estudantes do secundário, visto que é um processo muito difícil e burocrático no nosso país. O processo de legalização, Tiago, não ouvia falar de uma questão dessas há muito tempo e confesso, estou um bocadinho até surpreendido, porque julgava sinceramente que há muitos anos que o problema da legalização das associações de estudantes estava resolvido. O que é que se passava normalmente? Havia uma dificuldade que a lei não conseguia resolver bem por causa da maioridade. Quer dizer, todos aqueles que têm menos de 18 anos, do ponto de vista civil, digamos, não se podem responsabilizar por atos, por consequências de gestão de órgãos de que possam vir a fazer parte. E, portanto, era preciso criar um estatuto especial para as associações de estudantes. Mas isso foi uma coisa que, julgava eu, tinha ficado resolvida ainda em meados dos anos 90. Portanto, estás a ver, há mais de 17 ou 18 anos que eu pensava que essa questão estava ultrapassada. Portanto, surpreende muito a tua questão. Preferia perguntar-te qual é exatamente o problema da legalização nesta altura, porque as associações de estudantes têm o apoio, como é sabido, do Instituto Português da Juventude, embora tardio, porque isso sim, eu já sei, a maior parte das associações, mas não é só de estudantes, é de todo o associativismo juvenil, não sabe com que apoios conta, nem quando é que os recebe, que é uma coisa insustentável e intolerável. É pena que não haja, de facto, quer por parte da administração, quer do Governo, um esclarecimento sobre isto. Agora, pensei que o reconhecimento do Estatuto das Associações de Estudantes estava resolvido. Se não é assim, já agora agradeço-te poderes-me dizer qual é o problema novo. O problema mesmo é a associação poder passar alguns recibos e estar fiscalmente legalizado. E esse é que é o verdadeiro problema. Confesso, estou surpreendido, vou saber vou estudar melhor o problema, porque já há uns anos, como te digo, há muitos anos atrás, essa questão foi equacionada e, julgava eu, tinha sido resolvida na Assembleia da República com um estatuto especial para as associações de estudantes que envolviam, se não estou em erro, uma espécie de cotutela, digamos, por responsabilidade limitada dos atos de gestão que essas associações pudessem vir a desempenhar. Mas vou ter de me atualizar porque, confesso, pensei que essa questão estava mais do que resolvida e, pelos vistos, não está. Obrigado, Tiago. Acabaram de me dizer que o Facebook do Movimento Conta Comigo atingiu os 5.000 inscritos para acompanhar estas conversas e, obviamente, embora eu seja apenas um voluntário aqui, parabéns a essas pessoas todas e continuem. Parabéns, claro. Ora bem, a Maria João Pinheiro, via Facebook, pergunta: Dr. Passos Coelho, sendo os portugueses um povo de trabalho e sem medo das dificuldades, é uma otimista, assusta-me ver todos os dias as sondagens a dar um crescimento ao PS e ao engenheiro Sócrates. Como vê este constante crescimento do PS face ao PSD? Ora bem, Maria João, eu não tenho comentado as sondagens, porque acho que um político deve olhar para as sondagens e tirar delas os sinais que podem ser relevantes, mas não se pode deixar condicionar pelas sondagens. Eu não adequo o meu discurso às sondagens. Por exemplo, antes de fazer esta campanha eleitoral, tivemos o cuidado de medir qualitativamente as preocupações dos portugueses para não termos dúvidas sobre se estamos ou não estamos sintonizados com aquilo que são as verdadeiras dificuldades ou os verdadeiros problemas que as pessoas mais sentem, para não dar aquela impressão maluca de estar toda a gente preocupada com uma coisa e depois aparecerem os políticos a falar de outra coisa completamente diferente. Mas se estamos alinhados, fiquei tranquilo, eu sei quais são a maior parte das situações difíceis que preocupam as pessoas, o desemprego que vem à cabeça, como é evidente, depois vêm todos os problemas ligados com a área social, com a saúde, com a educação, com as questões da justiça, da segurança. E é a essas questões que o nosso programa tenta responder. Não sei, sinceramente, porque é que o PSD não aparece nas sondagens com 40% ou com 45%. Eu gostaria muito que isso acontecesse.
já aqui há bocadinho disse que sei que escolhi um caminho mais difícil do que aquele que é habitual para fazer estas eleições. Não só em Portugal, como noutros países, porque muitas vezes os partidos que estão na oposição à espera de uma oportunidade para ir para o governo ficam relativamente caladinhos quanto ao futuro e vão granjeando simplesmente o fiasco ou o descontentamento que os governos geram. Nós não fizemos isso, fizemos outras coisas. Não nos impedimos de dizer o que é que queremos fazer para o futuro, detalhámos o nosso programa e isso tem permitido que o Partido Socialista, que está no governo e que devia estar a prestar contas por aquilo que fez, esteja no essencial a discutir as nossas ideias, o que é extraordinário. E tem, sobretudo, procurado assustar as pessoas com algumas dessas ideias. Eu acredito que uma parte da explicação para a resistência que o Partido Socialista ainda parece ter nas sondagens esteja relacionado com isto. Mas eu julgo, pelo menos é o que eu venho sentindo, no contacto do dia-a-dia, na campanha que venho fazendo, claro que é uma visão muito subjetiva, porque já não passo despercebido, não posso ficar atrás a ouvir o que as pessoas ficam a dizer, as pessoas também já só me dizem aquilo que querem, sabendo quem sou, mas a perspectiva que me transmite é uma perspectiva extremamente otimista, de uma expectativa muito elevada e muito confiante. As sondagens dizem uma coisa com clareza: a esmagadora maioria dos eleitores não quer que este governo continue. O que é preciso, para mim, que sou candidato a Primeiro-Ministro e ao PSD, é convencer uma parte significativa desse eleitorado, primeiro a ir votar, a decidir que vale a pena ir votar, fazer a diferença, e depois, que se não quer acordar no dia a seguir às eleições com o governo do Partido Socialista, talvez fosse bom concentrarem o voto na alternativa que tem verdadeiras hipóteses de ganhar as eleições, que é o PSD. Espero que daqui até ao fim da campanha eleitoral isso se torne mais nítido e que as próprias sondagens reflitam isso. As pessoas certamente lembram-se de quando disse que não voltaria a reunir-se com o engenheiro Sócrates sem a presença de testemunhas. Mantém essa declaração? Sabe que eu não tenho um orgulho especial em ter dito isso. Disse-o numa altura muito difícil, em que realmente tinha tido uma conversa com o Primeiro-Ministro, importante a propósito do Orçamento de Estado. Ele queria que o PSD Em que PEC é que fizesse... nós íamos na altura que uma pessoa perde-se? Diga? Em que PEC é que nós íamos? Era um? Já tínhamos o 2 feito e estava-se a preparar o terceiro para o Orçamento de Estado. Só para me situar. Ora bem, íamos para o terceiro PEC. E o Primeiro-Ministro queria que nós fizéssemos um orçamento em conjunto. Em conjunto. E pôs condições para isso. Não vale a pena regressar a essa discussão, apenas para evocar a conclusão principal. É que eu não aceitei essas conclusões e disse-lhe que não aceitava essas condições e no fim combinámos que se diria publicamente que o Partido Socialista, que o Governo, o Primeiro-Ministro, me tinha pedido para que o PSD fizesse um orçamento em conjunto com o Governo e que nós não tínhamos aceito as condições de poder ter de aceitar um aumento de impostos e relativamente a tudo o que eram despesas sociais que podiam ser deduzidas em sede IRS, as despesas com a educação, as despesas com a saúde, com a habitação, ficassem pela metade daquilo que era na altura admitido. Creio que até a expressão dele na altura foi: rachamos a meio isso. E eu não aceitei essas condições. E no fim, no dia seguinte, fui surpreendido por o Ministro Silva Pereira vir dizer que o PSD se tinha simplesmente recusado a cooperar com o Governo para aprovar o futuro orçamento. E eu esperei que o Primeiro-Ministro corrigisse essas declarações, na medida em que ele estava nos Estados Unidos da América, e eu não queria responder ao Ministro da Presidência, que nem sequer tinha estado na nossa conversa. E qual não foi o meu espanto, o Primeiro-Ministro repete a mesma coisa que o Ministro da Presidência. E foi nessa altura que, para não dizer coisas que consideraria menos polidas e agradáveis, eu disse que não voltaria a ter uma conversa sem testemunhas. É triste ter de dizer isso, gostaria que isso nunca tivesse ocorrido, mas quero garantir-vos que soube sempre separar aquilo que são as questões pessoais daquilo que são as questões políticas. Isso é o mais importante. Porque, como todos sabem, eu voltei a falar com o Primeiro-Ministro uma vez, em que ele me pediu para me transmitir pessoalmente e diretamente o que ia apresentar a Bruxelas no dia seguinte. E eu soube separar aquilo que poderia ser um quid pro quo pessoal que não tinha sido agradável antes, distinguindo o que é a obrigação de Estado de falar com o Primeiro-Ministro, que diz que quer comunicar
ao líder do maior partido da oposição uma matéria de Estado que é importante. E tenho pena, uma vez mais, tivéssemos combinado que não seria nota pública disso e isso tivesse acontecido. Mas, enfim, como se costuma dizer, cai-se numa, cai-se em duas, não se cai em três. Falar em três, vamos à terceira pergunta da sala, é do Rui Santos, que tem 18 anos e está aqui atrás de nós. Mais boa tarde. Queria saber qual é a sua posição em relação ao pagamento de portagens na nossa futura autoestrada. Rui, Tu já tens carta de condução? E tens carro também? Os pais. Ora bem, eu defendi desde sempre, bem como o PSD tem defendido, que não há vias sem custos para o utilizador. As chamadas SCUTs, ou as autoestradas que foram feitas para não ter portagem, custam a todos os portugueses muitos impostos e milhares de milhões de euros. Porque alguém tem de pagar essas obras. E aquilo que eu disse sempre, e o PSD disse sempre, é que não devíamos ter mentido às pessoas. Devíamos, desde o início, ter dito, há obras que é importante fazer, há outras que vamos ver se fazem sentido ou não fazem sentido. O problema é quando se supõe que é tudo de graça e que não custa nada, as pessoas sentem-se muito tentadas a fazer tudo. Ontem, aliás, e hoje veio a confirmação na comunicação social, o Tribunal de Contas veio dizer, por exemplo, que aquilo que são as obrigações do Estado, de todos nós, portanto, relativamente às concessionárias que fizeram e agora exploram essas vias, essas obrigações passaram de cerca de 500 milhões de euros para 10 mil milhões de euros. Vocês imaginam o que é que... Mais ou menos o significado de 10 mil milhões de euros. Era assim qualquer coisa como somarmos 10% ao IVA, à taxa do IVA, para num ano poder pagar essa responsabilidade. Uma loucura. Uma loucura. Portanto, aquilo que nós dizemos é, não vale a pena fazer de conta. Essas obras custaram muito dinheiro e alguém tem de os pagar. Faz sentido que aqueles que usam essas vias também contribuam para o seu pagamento. Porque, por exemplo, a autoestrada, suponham que só se fazia uma autoestrada no país, que era a que ligava Porto a Lisboa. Essa autoestrada seria paga, toda ela, pelos utilizadores. Porquê? Porque tem muita utilização. Mas quando fazemos uma autoestrada para Bragança, quando fazemos uma autoestrada para Castelo Branco, por exemplo, por mais gente que lá passe, os que pagam essa utilização nunca conseguirão pagar toda a infraestrutura. Daí que foi importante que algumas destas obras pudessem ter sido feitas com uma expressão de solidariedade nacional. Foi uma discriminação positiva. Se fôssemos só por uma análise custo-benefício, não tínhamos feito essas obras. Mas depois não podemos dizer que elas são à borla, porque não podem ser. E, portanto, não é nada simpático de se dizer. Em Vila Real, eu sou Presidente da Assembleia Municipal. E na minha Assembleia Municipal, o Partido Socialista apresentou uma proposta para que não fossem introduzidas portagens. E a maioria da Assembleia votou a favor. Eu votei contra. Porque sou coerente. Eu não posso dizer uma coisa em Vila Real, outra em Bragança, outra no Porto, outra em Aveiro. Tem de haver portagens. O que não quer dizer que as pessoas paguem o mesmo em todo lado. Foi isso que eu propus ao Governo. Por exemplo, para Bragança, para Castelo Branco, por exemplo, que são áreas mais deprimidas, que pudesse haver um desconto na portagem, enquanto estas regiões estivessem abaixo da média nacional em termos per capita, em termos de riqueza produzida. Agora, eu não tenho culpa que este Governo tivesse feito uma atrapalhada enorme com as portagens, que ninguém sabe quanto é que paga, como é que paga, de acordo com os seus rendimentos, se está isento, se não está isento, depende do conselho em que está. As pessoas que vêm de fora não percebem como é que têm de pagar para poder utilizar. Isto é uma baralhada completa. Tenho muita pena que se tenha feito isso. Mas a maior pena que tenho é ouvir um Primeiro-Ministro que não sabe assumir as responsabilidades e que vem a Bragança dizer que a razão porque há portagens na futura autoestrada para Bragança é porque eu exigi. É fantástico, não é? Isso é que é coragem política, determinação política. Obrigado, Rui. Paulo Ribeiro, pelo Facebook, pergunta: a confirmar-se a vitória do PSD no próximo dia 5, que esperança podem ter os jovens da geração call center, aqueles que ganham 500 euros por mês, a recibo verde, que não têm condições para se casar, ter filhos, ter um projeto de vida? Ora bem, já aqui falámos um bocadinho disso no que respeita ao mercado de trabalho, mas agora talvez valha a pena falar do resto. Nós só podemos ter mais emprego se tivermos mais crescimento económico. E não é um crescimento qualquer.
Porque se a economia crescer só um bocadinho, como tem crescido nos últimos 10 anos, a média tem sido 0,5% ao ano. 0,5% ao ano dá para aumentar o desemprego. Não chega, não é suficiente para absorver o desemprego. Portanto, nós temos de ter uma economia a crescer, pelo menos em termos potenciais, 3 a 4%. Quer isto dizer, em termos potenciais, que temos de ter capacidade suficiente para que, se utilizarmos bem os nossos recursos, a economia possa crescer a este ritmo. Se crescer a este ritmo, os mais novos vão ter mais possibilidades, não só os mais novos, mas os mais novos também vão ter mais possibilidade de ter emprego. Para isto acontecer, nós temos de fazer várias coisas. Não é só uma, é várias coisas. Vou só sumariá-las, porque admito que depois possa haver mais perguntas sobre isso e que eu possa desenvolver um ou outro tópico lá mais para a frente. Em primeiro lugar, o Estado tem de gastar menos. Porque é assim, os recursos são limitados, o dinheiro não é ilimitado, e o que dá para umas coisas não dá para outras. É assim como ter uma manta, a gente estica, e outro está para os pés, outro está para o peito. O dinheiro que existe disponível na nossa economia, uma parte significativa hoje é absorvida pelo Estado. Ou em impostos, ou através da dívida que vai emitindo, ou através daquilo que contrata com terceiros nas empresas públicas, nas parcerias público-privadas, por aí fora. Essa é a razão porque a maior parte das pessoas que querem expandir os seus negócios, pequenas e médias empresas que não têm grande músculo financeiro e que vão à banca, precisam contratar mais gente, comprar mais matérias-primas, produzir mais, precisam de cash flow, precisam de dinheiro, vão ao banco e o dinheiro está muito caro. Ou então, não existe em quantidade suficiente para esses projetos irem para a frente. Porquê é que não há dinheiro suficiente? Porque grande parte do crédito que os bancos têm, os bancos preferem emprestar ao Estado, que oferece garantias aos bancos. Não há risco. E como não há risco, os bancos preferem emprestar ao Estado. O problema está em que, quando o Estado usa esse dinheiro, não o usa de maneira a criar riqueza, antes pelo contrário, como nós temos estado a ver, investe-o em projetos que depois não dão rendimento. Fazer uma autoestrada é fantástico, fazer duas é como o outro, mas quando temos 3 autoestradas de Lisboa para o Porto, não se espera, como é evidente, que o rendimento da terceira seja igual ao da segunda e o da segunda igual ao da primeira. Quer dizer, podíamos talvez ter resolvido muitos outros problemas em Portugal por muito menos dinheiro, libertando dinheiro para que depois as empresas pudessem crescer e criar emprego. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, tem de haver mais concorrência. Menos batota. Já na última sessão que aqui tivemos no Conta Comigo, eu falei muito disto porque é muito importante. Nós temos setores protegidos da nossa economia e isso é uma batota. Quer dizer, quem é mais amigo do Estado, quem funciona muito para o mercado interno, quem faz muita obra para o Estado garante-lhe tudo, sem riscos. Todos aqueles que correm por conta própria, esses são penalizados. Ora, isto não é um jogo franco. Nós precisamos de menos concorrência, temos de acabar com certos privilégios e temos de garantir mesmo que aqueles que são empreendedores, que têm boas ideias, avançam. Terceira e última hipótese. Precisamos de mais capital de risco. Muitas vezes, sobretudo os jovens, têm boas ideias, mas não têm meios financeiros para as concretizar. E, portanto, precisamos... Já agora, se me permite, há aqui uma pergunta que é precisamente relacionada com isso, da Iva Ramos, também pelo Facebook. Portugal é um país onde a liquidez costuma estar entregue a um escalão etário muito elevado e sem grande apetência para a inovação ou risco. Isso. Por outro lado, a imaginação e criatividade costuma estar limitada pela falta de capital para iniciar uma atividade comercial, Startup Capital. Acha que há lugar em Portugal para a criação de modelos de business angels? É indispensável. Eu posso tentar explicar. A pensar nisso. Não, eu estava a pensar nisso. Quer os business angels. O business angel é uma espécie de mecenas, não é? Um senhor que já fez a sua carreira, teve a sua ideia, tem o seu império. Não é só, e ajuda. Não é só, é gente que tem dinheiro, não precisa necessariamente ser um grande magnata. É gente que tem dinheiro e que, em vez de fazer aplicações financeiras nos produtos tradicionais, usa uma parte desse dinheiro e da sua própria experiência para poder apoiar outros que têm boas ideias, em que eles acreditam e em que querem associar o seu dinheiro e a sua experiência para ajudar as ideias a vencer. Portanto, em troca, claro, de uma porcentagem simpática. Com certeza, não pode ser de outra maneira. Ninguém empresta o seu dinheiro para ficar com menos. É para poder ficar com um bocadinho mais, porque seria muito estúpido que alguém procurasse uma má aplicação. Eu aqui há 2 anos, creio que foi aqui há 2 anos, estive numa sessão no Instituto Politécnico de Santarém.
E na altura tinha havido aquele grande problema, como se recordam, com a falência da Lehman Brothers, e falava-se muito que o Estado agora que ia tomar outra vez conta de tudo, porque isto tinha sido uma falência do mercado, e que a ganância, enfim, o nosso Primeiro-Ministro ainda anda muito com esse discurso, de vez em quando lembra-se disso. Mas a verdade é que se criou de repente um certo espírito contra o chamado sistema capitalista, contra aquela ideia de que quem investe numa empresa procura o lucro. Portanto, a ideia era assim um bocadinho, porque é que o Estado não toma conta de tudo? Porque o Estado não procura o lucro, era muito melhor para toda a gente. E, de facto, é verdade, o Estado tem menos riscos. Se o Estado tiver de ir ao banco pedir emprestado, o banco dá um juro mais baratinho. Mas quer dizer, então deixa de haver cafés, mercearias, é o Estado que vai tratar tudo porque é mais baratinho? Não faz sentido. Na altura, houve uma questão que me colocaram sobre o ambiente. Disseram, porque eu fui gestor de empresas na área do ambiente também, durante vários anos, e perguntaram se as empresas do ambiente, querendo obter lucro, se não estavam a dar cabo do ambiente. Eu disse, bom, o problema principal é que se as empresas derem prejuízo, fecham as portas. E esta era a primeira coisa que eu acho que era importante dizer às pessoas, não é preciso ter uma grande noção da economia para perceber. As pessoas não podem pôr o seu dinheiro num projeto para que ele vá à falência e para que percam tudo. O objetivo é que possam ter um prémio por terem investido. O mesmo com os jovens. Os jovens não têm dinheiro. Esse é o grande problema. Portanto, é natural que procurem quem tenha e quem acredite nas suas ideias e nas suas soluções, na sua inovação. E, às vezes, aqueles que têm disponibilidade, que têm essa vocação, que são os bancos, não têm possibilidade, não têm sensibilidade para correr esses riscos, a não ser que os pais desses jovens possam dar garantias com as suas casas, com outros bens, pelo empréstimo que é feito. Ora, voltamos ao mesmo. Os business angels, o capital de risco, é justamente para isso. É para que nós possamos combinar quem queira fazer aplicações financeiras com algum risco, mas que acredite nas boas ideias. E os nossos jovens têm boas ideias e mereciam melhores oportunidades. Nos Estados Unidos, qualquer boa ideia é mais facilmente apoiada do que em Portugal. Quando alguém cá tem uma boa ideia, há sempre alguém com muito dinheiro que espera que ela não ande para a frente para depois se apropriar dela. E é isso que está errado. Vamos à última pergunta da sala, é do Pedro Fernandes, 27 anos, e aí está o microfone. Boa tarde, eu gostava de fazer uma pergunta sobre o arrendamento jovem. O atual governo criou a Porta 65 para substituir o antigo IAJ, pondo alguns jovens com algumas dificuldades, tendo até que abandonar as casas onde viviam. Eu gostava de saber que, quando for Primeiro-Ministro, espero que seja brevemente, o que é que pensa fazer, quais são as medidas e se isso vai aproximar as atuais medidas daquilo que defendeu enquanto Presidente da JST. Muito bem, Rui. Pedro, eu acredito que nós precisamos dinamizar o mercado de arrendamento. Não apenas para os jovens, mas para toda a gente. Esta ideia de que nós temos de comprar, todos de comprar casa e de andar com uma casa às costas, é uma ideia, julgo eu, que não se revelou boa para a maior parte das pessoas. Porquê? Porque hoje as pessoas têm dificuldades de procurar emprego, às vezes têm soluções ou uma ou outra oportunidade fora do sítio em questão, mas não podem agarrá-la porque não se podem livrar da casa que compraram. Se houvesse uma maior aposta no mercado de arrendamento, essa vida para a maior parte das pessoas ficava muito mais facilitada. Porquê é que o mercado de arrendamento, então, precisa de funcionar melhor? E porquê é que, até hoje, as pessoas preferiram comprar casa em vez de arrendar? Porque aquilo que pagavam, em média, pelo arrendamento de uma casa era quase a mesma coisa que pagavam ao banco por um empréstimo. Então, costuma-se dizer, já que estou a pagar para alguém, pago para mim, fico com a casa e depois ainda a posso vender e fazer algum negócio. Quer dizer, é mau negócio arrendar uma casa. Enquanto for mau negócio, as pessoas não põem casas para o arrendamento. Creio que foi há 15 dias, ouvi na TSF, fiquei espantado, uma cobertura em direto, uma reportagem feita em direto, de um despejo que se foi efetuar por decisão do Tribunal, dado que o inquilino não pagava renda há 18 anos. E foi preciso esperar 18 anos, aquele senhorio, para poder pôr aquele inquilino fora. Foste tu, Rui?
Não sei quem foi, não me lembro sequer do nome, mas sei uma coisa, Luís Filipe, sei que não há incentivo para alguém investir no mercado de arrendamento se depois aqueles que não cumprem as suas obrigações não são penalizados. Portanto, a justiça tem de funcionar rapidamente quando as pessoas não cumprem as suas obrigações, por um lado, e por outro lado nós temos de penalizar aqueles que têm casas e que as mantêm fechadas, fora do mercado, como segundas, terceiras, quartas habitações. E nós temos muita habitação nessas condições. Nesses casos, o chamado IMI deve ser claramente agravado para forçar essas casas a vir ao mercado. Se isto acontecer, eu estou convencido que os jovens vão ter mais oportunidades também. Sobretudo se conseguirmos, nos centros urbanos, em projetos de reabilitação e de regeneração urbana, fixar uma cota dessa regeneração que possa ser particularmente vocacionada para jovens, que têm de ter, portanto, tipologias próprias para jovens, como é evidente que não começam logo por ter 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e, portanto, não precisam de tipologias de casas muito grandes. Eu acho que é mais por aí do que por estar a dar subsídios. Eu não estou em condições de vir dizer, olha, eu vou dar subsídios a toda a malta nova para poder arrendar a casa. Porque isso foi exatamente a política que foi seguida e conduziu ao desastre a que nós chegámos. Portanto, a resposta não pode ser essa. A minha preocupação em relação aos jovens portugueses é outra. É que eles, se quiserem estudar no ensino superior e não tiverem rendimentos para isso, que possam ter as bolsas que não tiveram este ano para poderem estudar. Isso é muito mais importante do que estar-lhes a dar um subsídio para pagar a renda. O que eu quero é que haja dinamização do mercado de arrendamento para que as rendas baixem e se tornem mais acessíveis para aqueles que podem e que precisam de ganhar a sua autonomia e ter a sua casa arrendada. Estamos a aproximar-nos do final, infelizmente, porque naturalmente haveria muito mais perguntas. Aproveito desde já para dizer que haverá pelo menos mais 2 eventos destes. O próximo será em Coimbra, no dia 31. 2 perguntas finais. Esta é novamente relacionada com a questão do emprego, que naturalmente preocupa muito os jovens, que são essencialmente as pessoas que estão a fazer estas perguntas diretamente a Pedro Passos Coelho. Boa tarde, Dr. Passos Coelho. Esta pergunta é de Jorge Peitinho, via Facebook. Desde já agradeço a sua disponibilidade para ouvir os jovens. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a maior taxa de imigração dos últimos 60 anos, tendo em conta que esta é a geração mais qualificada de sempre. Obrigado. É verdade, Jorge. É Jorge Peitinho, não é? Uhum. Obrigado, Jorge. Eu concordo, tenho dito isso. Há cerca de 30 anos, quando saí do liceu, a grande maioria da malta da minha idade não completava sequer o 9º ano de escolaridade. Hoje, felizmente, as pessoas têm uma formação muito maior, muito mais elevada, muito mais avançada, um nível de gente que conclui o ensino superior, que faz o 2º e o 3º ciclo, que faz até pós-doutoramentos, cresceu brutalmente. Portanto, nós hoje temos uma geração muito mais bem preparada, pode-se dizer a geração mais bem preparada de sempre. Eu não vejo mal que as pessoas procurem outros países. Quero fazer aqui esta nota. Eu não vejo nenhum problema em que um jovem hoje queira poder ir para um outro país, para a Alemanha, ou para a Espanha, ou para o Brasil, ou para a Inglaterra, poder trabalhar também, ter outras experiências. Eu não sou um defensor de tudo aqui, ninguém sai de cá, sociedade fechada, não é isso que eu defendo. O problema não é esse, o problema é que, como o Jorge disse, há muita gente, ou sugeriu, há muita gente que não vai apenas à procura de uma oportunidade, vai porque sabe que cá não tem nenhuma. Portanto, não vai para ter uma experiência, para se enriquecer, para depois voltar. Vai com pena de não ter cá uma possibilidade. Ora, nós temos de conseguir fixar mais a nossa massa cinzenta cá, até porque faz muito pouco sentido estarmos nós a investir e a gastar dinheiro para formar pessoas que depois outras economias e outros países que não gastaram um tostão na formação desses quadros muito qualificados, aproveitá-los. Portanto, nós temos de os saber também aproveitar. E isso significa um bocadinho fazer aquilo que eu estava a tentar dizer há pouco, apostar a sério na economia. Não pensem que muitas destas pessoas não podem também, por exemplo, apostar na agricultura. Tenho visitado explorações, desculpem estar aqui a meter a questão da agricultura a propósito dos licenciados e dos doutorados, mas não imaginam o nível de sofisticação que hoje muitas das explorações agrícolas têm já também. Não há nenhuma razão para se não pensar que pode haver muitos jovens com grande formação a dedicar-se também, seja à fileira da floresta, seja à horticultura, à floricultura. Há hoje uma panóplia grande de atividades económicas que nós precisamos de recuperar,
quer no setor primário, quer ao nível industrial, e que podem produzir um resultado muito importante para a realização profissional dos nossos jovens. Uma última coisa apenas. Nós temos de encontrar uma maneira dos nossos centros de saber terem uma ligação maior ao setor produtivo. As universidades e os centros de investigação precisam de estar mais interligados com a indústria e com as empresas. E apesar de já existirem várias experiências neste sentido, a verdade é que no estatuto dos próprios investigadores não se privilegia a ligação ao mundo empresarial. Eu acho que devia ser, da mesma maneira que pontua positivamente alguém publicar artigos em revistas científicas internacionais que são reconhecidas de modo a poder ser citado, também devia merecer pontuação positiva um investigador estar durante 2 anos, 3 anos, 4 anos como empreendedor numa empresa, numa indústria, a acrescentar inovação e conhecimento àquele setor. São estes pequenos sinais que podem mudar e que podem fazer a diferença para o futuro. Porque senão, faz lembrar aqui há muitos anos, quando nós tínhamos a ideia que um doutorado, tinha de fazer assim uma espécie de tese que explicasse a origem do universo. E se não tivesse tudo explicado, aquilo não tivesse pelo menos 1000 e tal páginas, não era passível de discussão. E aquilo que se pretende não é isso, hoje em dia todos os jovens sabem, ser doutorado não é isso, é acrescentar qualquer coisa, não é repetir tudo aquilo que já se sabe, é poder acrescentar qualquer coisa. E esse qualquer coisa só vale a pena se passar para algum lado, se tiver aplicação. E eu acho que os nossos jovens hoje são, de uma maneira geral, gente muito mais prática do que muitos daqueles que existiram antes de nós. Portanto, acho que se conseguirmos dar os sinais certos, daremos mais oportunidades às qualificações dos jovens portugueses para mostrarem que podem ajudar-nos também a sair da situação em que estamos. Pergunta final por hoje. Havia várias questões relacionadas com cultura. Eu optei por resumi-las numa pergunta. O que é que o país ganha, efetivamente, com a extinção do Ministério da Cultura? Eu acho que o país ganha muito em voltar a dar à cultura uma importância política grande que ela foi perdendo ao longo dos anos. E essa foi a razão porque eu não disse apenas que não só, eu não disse que não ia ter um Ministro da Cultura, uma Ministra da Cultura. Disse que queria que a área da cultura estivesse diretamente na dependência do Primeiro-Ministro. Veremos qual é a solução. Isso foi objeto até aqui de conversa no último Conta Comigo. Não sei ainda qual é a solução final, vamos ver. Mas o que eu quero garantir é que, sendo a cultura uma causa também que precisa de ganhar relevância, porque é uma causa que é transversal a todo o Governo, nós precisamos de casar melhor a cultura com a indústria, nós precisamos de casar melhor a cultura com o turismo, nós precisamos de casar melhor a cultura com o nosso património, com o ordenamento do território. É absolutamente transversal. A cultura tem de servir não só para apoiar artes e alguns criadores, não apenas para apoiar, tipo mecenas, aquilo que uma sociedade nunca terá mercado suficiente para suportar, um teatro de ópera, um teatro nacional, uma companhia de bailado. Se não for o Estado a pagá-la, elas desaparecem. O Estado tem de servir para isso, a área da cultura tem de servir para isso, mas depois a cultura tem de servir, sobretudo, como um projeto nacional e não como uma espécie de tesouraria em que se passam cheques e subsídios, às vezes nem sempre da forma mais transparente, a certos criadores e não a outros. É essa dimensão nacional que eu acho que vai ser preciso dar novamente. E para esse efeito, eu julgo que nós não precisamos de ter o Ministério da Cultura. Nós podemos ter estruturas importantes na cultura com outra visibilidade política e com outra importância. E eu acho que o Primeiro-Ministro pode ajudar a dar essa importância novamente à cultura. Estivemos à conversa sensivelmente 1 hora, Dr. Passos Coelho, foi um prazer conhecê-lo, conversar Um consigo, servir de intermediário desta gente toda que fez perguntas no Facebook. Voltarão a ter esta magnífica oportunidade, penso, de dirigir perguntas diretamente a um candidato a Primeiro-Ministro, dia 31, em Coimbra. Muito obrigado a todos por terem estado connosco. Via net e aqui nesta acolhedora sala de Bragança. E até breve. Muito obrigado.